Alô, amigos da rede Espaço Espírita, a rádio e a TV da Voz Espírita. A Voz Espírita é um programa de divulgação da doutrina espírita. Eu sou Alberto Sami e hoje nós temos um assunto muito bacana para conversar com vocês. É um assunto que eu imagino que alguns que nos ouvem e, enfim, que nos veem, podem se perguntar, não é? O que é que acontece que uns nascem com tanto dinheiro e outros com pouco dinheiro? Uns têm tantas riquezas e outros têm poucas riquezas. E isto costuma perturbar, de uma certa maneira, algumas pessoas, não é? Não espírita, estudioso, mas o nosso programa é visto também por aqueles irmãos que não são espíritas, que recorrem a este programa para entenderem melhor o que pensa a doutrina dos espíritos. E, desta maneira, nós podemos dizer que nada, absolutamente nada do que existe neste vivenciar, não é, da nossa existência é sem sentido. Tudo tem um sentido, tudo tem a mão de Deus, tudo tem a espiritualidade nos orientando ou nos corrigindo. Mas hoje nós vamos conversar sobre esse assunto para melhorar o entendimento de todos. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, nós temos lá desigualdade das riquezas, que diz que a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, e nem sóbrios e previdentes para conservar. Olha só que bacana. O texto já começa, não é? É quente, como se costuma dizer. Ele já coloca uma resposta para uma pergunta muito direta e uma resposta mais direta ainda. Porque é que nem todos têm a mesma igualdade das riquezas, aqui neste contexto inicial, dizendo que nem todos são inteligentes para, ao adquirirem a sua riqueza ou até uma herança, não é? Conseguirem conservar esta riqueza e colocarem de forma que isto venha a ajudar famílias, pessoas que necessitam daquele dinheiro que será transformado, não é? Provavelmente aquele capital que será transformado numa empresa, num negócio, e que venha necessitar de empregados. E estes empregados, então, irão nutrir-se não só deste dinheiro, como também da inteligência do proprietário, que fará com que este negócio vá em frente, que ele se perpetue, e esta é uma das razões, diríamos, que alguns têm mais e outros têm menos. E também quando fala o texto que nem todos são laboriosos, nem todos gostam de trabalhar como proprietários. Tem muitas pessoas que se satisfazem trabalhando como empregados, não é? Eu prefiro ficar em casa esperando o horário do meu trabalho. Eu vou lá, eu trabalho, eu cumpro o meu horário, depois eu vou para casa e vou vivendo assim, desta maneira. Tem pessoas que pensam, e não vamos dizer que isto é errado, não é? São apenas pensamentos espirituais diferenciados. E tem aquelas também que se colocam no ócio, não querem trabalhar, não são laboriosos e não querem realmente trabalhar absolutamente, não é? Preferem trabalhar pouco, receber um pouco, gastar aquele pouco e depois que a vida lhes traga sorte. Tem muitas pessoas que pensam assim, dessa maneira, o que não é correto. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um
daria uma parcela mínima e insuficiente que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. É aquilo que nós falamos agora. Você dá uma soma igual para 10 pessoas e solicita a elas, não é, que façam alguma coisa com esse dinheiro, e a gente vai ver que ao final de algum tempo será bem diversificada as ideias que essas pessoas tiveram para com aquele dinheiro. Nós temos, obviamente, nas palavras do querido Mestre Jesus, a parábola dos talentos, que nos fala isso, não é? Todos ganharam uma moeda e um dos irmãos enterrou a moeda e não fez absolutamente nada com ela, com medo de perdê-la ou de perder aquele dinheiro, ele enterrou. Então, dinheiro que se guarda é um dinheiro que está matematicamente parado, não vai beneficiar a ninguém. É isto dentro do texto que nós estamos entendendo aqui. Se Deus concentra em certos pontos a riqueza, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. É muito claro que existem pessoas que têm uma aptidão, como nós dissemos, especial para conservar o dinheiro, para multiplicar, para expandir este dinheiro, causando com isto uma evolução para ela, uma evolução para as pessoas que estão perto dela, uma evolução para a cidade onde está aquela empresa, né? E também uma evolução para o planeta. É desta maneira que Deus entende, com a perfeição dele, que ele é perfeito, que assim que precisa ser, e realmente a lógica nos diz que é desta maneira que tem que ser. Admitido isso, pergunta-se por que Deus concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos também a riqueza. Ainda aí está uma prova da sabedoria, da bondade de Deus, dando o livre arbítrio para esta pessoa. Quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal e que a prática do primeiro, do bem, resultasse de seus esforços e da sua vontade. Então, quando você recebe uma quantia e ainda assim não tem uma capacidade extrema, não é, de se desenvolver com esse dinheiro, através do seu livre-arbítrio, você pode melhorar a sua condição. Você tem essa condição especial que Deus nos presenteia do livre-arbítrio, que é pendermos para o bem ou para o mal, para o sim ou para o não. Quando temos, então, como ganhar um dinheiro, poderemos, através do nosso livre-arbítrio, fazer com que a produção deste presente possa nos beneficiar e igualmente beneficiar aqueles que estão ao nosso entorno. A riqueza é um meio de experimentar aos irmãos moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso. Não quer Deus que ela permaneça a longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. E isso é importante, porque o que é a improdutividade da riqueza? É aquilo que nós acabamos de falar, que um ser tornando-se muito rico, com muito dinheiro, ele pode estacionar naquela sua ideia, não é? De eu já ganhei muito, eu já ganhei tudo que eu queria e agora eu vou desfrutar. E desta maneira ele esquece então aquelas outras pessoas que dependem dele, aquelas outras pessoas que confiaram nele e muitas vezes vendendo o seu negócio ou terminando o seu negócio para viver dos lucros do dinheiro que ele amealhou, e isso não é interessante. Cada um tem que possuí-la, cada um de nós tem que possuí-la, né? Possuir a riqueza para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que o uso sabe fazer dela. Quando que nós vamos
ter ou não ter? Através das encarnações, não é? Das pré-existentes que nós já tivemos e encarnações futuras. Por concessão divina, ganharemos ou não ganharemos, seremos ou não seremos, ou teremos ou não teremos mais dinheiro, não é? Aqueles que se importam excessivamente com essa situação material. Muito bem, meus irmãos, assim, um que não a possui hoje já teve ou terá numa outra existência. Outro que agora a tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Que impressionante, não é? A lógica espírita, ela se aplica nesses textos, deixando a gente atônito com tanta majestade do Pai Celestial, que nos coloca de uma maneira tão clara essas situações que deixam, para os que não conhecem o Espiritismo, deixam atônitos outras pessoas por pensarem numa existência somente, não é? Por que é que eu vim pobre nessa existência? Por que eu não tenho dinheiro e aquele ali tem tanto? Estimulando nele a inveja, o que não é também algo louvável. Então, está aí a nossa explicação para esse capítulo aí das desigualdades das riquezas. Espero que os irmãos tenham apreciado e deixo também uma solicitação de que nós sempre resumimos esses capítulos, essas nossas intervenções aqui no canal da Voz Espírita. A nossa solicitação é para que os irmãos peguem o Evangelho, estudem e completem os seus estudos com o capítulo por inteiro. Muito obrigado a todos!